Olá, seja muito bem-vindo a mais um VeraCast. No episódio de hoje nós vamos conversar sobre o Outubro Rosa, mas com uma abordagem um pouco diferente, mostrando como a atividade física pode revolucionar positivamente a saúde da paciente durante a jornada do câncer de mama. E para falar sobre essa relação, compartilhar um pouco de conhecimento aqui com a gente, está a doutora Suzana Ramalho, mestre em Oncologia Mamária. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. A gente é que agradece também o educador físico Guilherme Teles. Obrigada por aceitar nosso convite também. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. E a gente tem que reforçar que está num mês muito importante para conscientizar e falar sobre prevenção ao câncer, né? O Outubro Rosa. E é tão interessante, a história do Outubro Rosa, ela começou com uma organização americana que chama Susan Komen Foundation. Ela foi inspirada pela irmã uma paciente com câncer de mama, que foi a Susan Komen. E durante o tratamento, a irmã falou, olha, irmã, a gente precisa melhorar o cuidado dos pacientes, a atenção. A gente fica muito sem o cuidado na hora do tratamento, sem uma atenção, sem um conforto, sem um carinho mesmo. E a partir disso, a irmã foi e criou, né, essa ONG. E nesse processo de criar a ONG, de aumentar a conscientização sobre câncer de mama, surgiu a ideia de criar um mês de conscientização, né? E aí foi assim que surgiu o Outubro Rosa. Então, o Outubro Rosa é um momento de conscientização para que todas as mulheres consigam olhar, né, não só para si, então lembrar, né, daquele mês, será que está com meus exames em dia, será que eu fiz a mamografia? É um mês que a gente também acolhe muito pacientes que estão em tratamento, né? Então é um mês que tem um significado para as pacientes que estão em tratamento, todo mundo em volta a entender melhor aquela realidade, né, aquela vivência muito intensa. E é um momento que a gente também reúne muito objetivos de avaliar pesquisas, encontrar novas formas de tratar, entender o que a ciência conseguiu contribuir e passar a informação. Então, é um mês que tem todo esse significado, né, para paciente, para disseminar informação, para lembrar as mulheres, será que esse ano já fiz meus exames ou não? E tem esse significado que é muito importante, né? A gente conseguiu realmente ganhar uma visibilidade nesses últimos anos e parte muito é acolher quem está em tratamento, é orientar as famílias e avisar as pacientes que estão vivenciando aquele câncer que existem tratamentos melhores, medicamentos interessantes e falando um pouquinho do dia de hoje, né? O quanto que a atividade física pode ajudar elas. Com certeza. Até na própria história desse surgimento, né, com o surgimento também dos laços, do laço cor-de-rosa, existe uma corrida que se dá, né, nesse histórico também. Então, meio que de maneira subliminar, sempre a atividade física teve ali envolvida no cuidado da paciente com câncer de mama. Então, agora, eu acho que recentemente, com todas essas evidências que a gente conversou hoje, tem conversado sempre nas universidades, em outros ambientes, a gente pode também incluir esse lembrete, né, esse apelo mesmo para as pacientes, que é também muito importante que elas realizem nesse período de tratamento também atividade física para poder se cuidar, né, para poder viver melhor. O número é preocupante, né? Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, devem ocorrer novos 73 mil casos de câncer de mama só até o final do ano. Esses números são impressionantes e é interessante a gente saber que a atividade física, a prática da atividade física pode ajudar a prevenir o câncer, doutora. Isso é muito impressionante o volume que a gente vem vendo crescendo de incidência de câncer de mama. E é bem interessante que a maioria dos pacientes perguntam o que eu posso fazer para prevenir o câncer de mama, né? E medidas preventivas, elas tendem até a ser menos valorizadas, né? A gente sempre fala, não tem uma prevenção direta, né? Não tem e realmente não tem uma questão, um movimento que vai sozinho diminuir o risco de câncer de mama. Mas é todo um contexto de medidas, né? De saúde, né? E aí a gente vai falar um pouquinho hoje aqui com o Guilherme, especialista de atividade física, que conseguem diminuir sim a incidência de câncer de mama, especialmente pela questão mesmo de ativar metabolismo, de mobilizar a musculatura e realmente diminuir o risco de não só o câncer de mama, como até outros cânceres. E que exercícios são esses, Guilherme, que podem ajudar tanto as mulheres na prevenção? Essa é uma pergunta bastante interessante, Marcela, porque quando a gente fala de atividade física,
Aliás, é um conceito bem importante da gente separar. A gente tem o conceito de atividade física em si, o conceito de exercício físico e de treinamento físico, né? Eles são coisas diferentes, apesar de estarem bem relacionados. Atividade física é o grande guarda-chuva. Então, tudo que a gente faz que eleva o nosso metabolismo acima do basal, acima da gente, né, do gasto energético quando a gente está sentado, deitado, sem fazer nada, é uma atividade física. Então isso inclui desde você levantar de uma cadeira e subir uma escada, até práticas mais intensas, como um esporte, por exemplo. Quando você realiza uma atividade física de maneira sistemática, né, então você vai lá, eu vou agachar e levantar repetidas vezes em várias séries. Aí eu começo a chamar isso de exercício físico. E quando eu faço séries ou sessões de exercício no tempo, também de maneira sistemática, aí eu chamo isso de treinamento físico. E o que é interessante é que o que a Suzana trouxe pra gente é que esses maiores níveis de atividade física que estão relacionados com a prevenção de câncer de mama, de até uma redução de risco de até 20%, que é um valor bastante expressivo quando a gente pensa em prevenção. É mais, né? que muita medicação. O que é bastante importante. Mais que medicação. A gente está falando de níveis mais elevados de atividade física. Então, não necessariamente até, né, nesse conjunto a gente está falando de um exercício na academia, algo mais sistematizado. A gente está falando de níveis mais elevados de atividade no lazer, né? De eu ir até o parque, até um parque onde eu posso praticar uma atividade física com os meus filhos, de maneira casual, no final de semana, até também incluindo atividades mais sistematizadas. Então, de maneira muito simples, a gente consegue atingir esses níveis de prevenção. Mas é importante ter uma frequência. Com certeza. A frequência é um dos fatores relacionados a essa sistematização do exercício ou da atividade física em exercício e treinamento físico, é a frequência. E o que nós temos visto é que quanto mais você entrega atividade física e exercício para o paciente, para as pessoas, maior tende a ser esse potencial de prevenção, não só do câncer, mas de todas as doenças crônicas que a gente tem descrito e visto e estudado. E esse potencial aumenta quando a gente alia a atividade física a outros hábitos saudáveis, né, doutora, como alimentação, por exemplo. A gente tem os dados muito impressionantes da alimentação, né, da mudança da alimentação, incluindo frutas, verduras, vegetais, fazendo um planejamento adequado. E especialmente quando isso realmente se alia a uma perda de peso nos pacientes com sobrepeso ou obesidade. Então, teve estudos bem interessantes fazendo mudanças alimentares, mas num paciente especialmente que já está no sobrepeso, numa obesidade, e uma coisa importante que mais da metade da população brasileira já é obesa. Né? Então, dado, a gente fala muito de países muito, né, com muito desenvolvidos, os Estados Unidos chega a 70%, mas nós já estamos em 50% de obesidade, né? Então, assim, a mudança dietética, ela tem que ser uma mudança que também consiga realmente que o paciente não saia daquele círculo de sobrepeso ou obesidade. Então, é uma organização da dieta mesmo, um planejamento, eu sempre falo muito para os pacientes, né? Porque fome todo mundo tem, não tem como, né? Então, se você tentar se organizar e planejar, é uma coisa comportamental também, né? Além do psicológico mesmo, consegue nos ajudar, porque a gente come, né? Tem pelo menos 3 refeições no dia, então se organizar para uma dieta balanceada, ela é o que ajuda muito e conseguir, especialmente se tem obesidade, na verdade, perder. Tá, né? Não sei se tem aquele conceito, desculpa, do gordinho saudável, acho que não tem mais muito. O que a gente vê com os dados da literatura é que parecem existir evidências que mesmo sem mudanças no IMC você vai ter prevenção, mas com certeza de todos os fatores, né, juntando todos os fatores que estão relacionados a esse combate que o exercício tem ao desenvolvimento do câncer, quando você potencializa esse efeito antitumoral com a perda de peso, esses efeitos parecem ser mais significativos, né? Mas o efeito parece ser também independente das mudanças de IMC, mas quando elas estão aliadas, elas são potencializadas de fato. É um conjunto aí de fatores. Agora, para a mulher que está em tratamento contra o câncer de mama, o exercício também é muito benéfico, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Com certeza. Hoje a gente consegue pensar no exercício físico em todas as etapas desse contínuo do câncer, né? Então, a gente fala dessa prática antes do tratamento estar acontecendo, mas uma vez que o câncer está ali instaurado, essa paciente precisa tratar, aí o tratamento vai ser pensado da melhor maneira possível para ela, e independentemente desse tratamento, quase todos eles vão gerar efeitos para essa paciente que são adversos, são prejudiciais à saúde dela, né? Ela vai se sentir fadigada, ela vai se sentir algumas vezes com algumas dores, enfim. E o exercício consegue, de maneira muito efetiva,
ou parar, né, esses efeitos ou diminuir esses efeitos, fazendo com que a paciente não só viva por mais tempo, o que é importante, no fim das contas, mas viva melhor, né? Então, as duas coisas são muito importantes, viver por mais tempo, mas viver melhor também. Imagino que você tenha muitos relatos de pacientes que podem fazer esse tratamento de uma forma muito mais tranquila, aliando a atividade física ao exercício, né, doutora? Com certeza, e é algo que é muito modificador, porque a gente sabe que há 20 anos, talvez até menos tempo atrás, era comum uma fala que o paciente perguntava, né, se podia fazer atividade física, né, tinha acabado de fazer o diagnóstico, então tem todo aquele planejamento de tratamento, né, e existia uma frase bem interessante que era assim, pode, mas não exagera. Hoje em dia não é assim, longe disso, né? Eu não pergunto, não é que você pode. Isso é uma prescrição médica. Tem a prescrição das medidas, né? Anti-enjoo, a prescrição das medidas de dor, as orientações, né? Durante o tratamento e a prescrição da sua atividade física. Então é muito interessante. E a maioria dos pacientes, até quando são ativos, né? É tão interessante, falou, não, eu fazia, às vezes o paciente fala, não, eu fazia academia, eu fazia caminhada, mas aí agora eu estou com o diagnóstico, eu já parei tudo. Ela, não. Continua, por favor. Mas tem exercícios mais recomendados, vamos dizer assim, para quem está em tratamento? Sim, tem. E o que é interessante é que eles são muito próximos e parecidos com o que é prescrito para qualquer pessoa, na verdade, né? Sempre que a gente prescreve treinamento, a gente pensa no máximo de cada paciente, de cada pessoa, seja ela saudável, seja ela tendo um quadro de uma doença. O mesmo vale para paciente com câncer passando pelo tratamento. O que vai acontecer é que o máximo dessa pessoa talvez se altere porque ela está passando pelo tratamento, mas a prescrição vai ser em cima desse máximo. E o que é estabelecido como padrão ouro para essa prescrição atualmente é que a paciente passando pelo tratamento faça tanto o treinamento aeróbio, que comumente a gente vê na academia como a bicicleta, ou a corrida na esteira, a caminhada na esteira, enfim, ou exercícios aeróbios em geral, e o treinamento de força, né? A gente chama de maneira científica de treinamento de força, mas comumente no dia a dia a gente chama de musculação, né? Ambos são não só indicados como necessários, porque dois fatores que vão ser muito prejudicados com o tratamento são a força e a massa muscular dessa paciente, então você vai ver uma redução da força e da massa muscular. A gente vê muito claro, né, no paciente que não faz atividade física durante a massa muscular, né, o paciente mesmo, a sarcopenia, né, que é o nome mais técnico, mas é isso mesmo, é uma coisa muito clara. É a perda de massa muscular. E aí traz uma série de problemas depois, né? Exato. E a perda da capacidade cardiorrespiratória, né? Então ela vai se sentir mais cansada, ela não vai conseguir mais passar ou trocar, né, energia produzir energia como ela produziria. E aí quando você combina esses dois métodos de treinamento, no chamado treinamento combinado, você consegue induzir as adaptações tanto de melhoria da força e da massa muscular, como também da capacidade cardiorrespiratória dessa paciente. E aí a partir disso, os outros efeitos adversos vão ser também restituídos, né? A gente vai conseguir prevenir com que eles aconteçam e melhorar muito a qualidade de vida da paciente. Mas eu imagino que, a depender do estágio da doença ou do tratamento, esse programa vai sendo alterado, essa indicação vai mudando um pouquinho. Vai, mas geralmente essa conversa ela vai para um caminho de falar assim, né? Mais ou menos o que a Suzana falava, né? Poxa, mas eu vou fazer com cuidado, com calma, com uma intensidade mais baixa. Hoje, o que a gente vê é que a prescrição padrão ouro para os pacientes passando pelo tratamento é de exercício em alta intensidade, tanto treinamento de força quanto treinamento aeróbio. Claro, de novo, essas prescrições elas acontecem a partir do máximo da paciente. Claro que o máximo dessa paciente não é o mesmo máximo que de um atleta, é um máximo menor. Uma vez você calculando, e aqui existe uma importância muito grande da avaliação em conjunto com a equipe multidisciplinar. Uma prescrição junta, né? Exatamente, para a gente conseguir entender esse máximo e a partir dele daí prescrever. Mas uma vez entendendo, o treinamento de força vai ser em alta intensidade e o treinamento aeróbio, ele também precisa ser em alta intensidade ou mais alta intensidade possível. Contraindicação não tem, então, doutora, pelo contrário, pelo que eu entendi aqui. Não tem mesmo, o que é muito preciso é realmente uma avaliação muito adequada. Né? Então, a avaliação do educador físico e a conversa com normalmente nessa situação a gente está falando do oncologista, ela é muito importante, porque existe mesmo, como eu falei, igual a mesma frase do pode, mas não exagera, né? Existe uma angústia inicial, né? De toda a equipe que vai estar trabalhando, né? Sim. Então, quando a gente fala, né, da equipe que vai integrar o cuidado do paciente, né? A gente vai estar falando, além do educador físico, né? Todo mundo da equipe tem algumas visões, alguns cuidados iniciais
E a gente realmente tem que ir mudando um pouco a mentalidade, explicando, não, a atividade física que ele vai fazer é no limite dele. O limite dele pode ser uma caminhada, depende de como é a pessoa, não é verdade? Mas é o limite, aquilo vai ter que chegar no cansaço mesmo dele. Né? O importante é ter uma orientação de um profissional. Exato, né? E entender que realmente não é o levezinho. Não é o levezinho que vai realmente modificar sintomatologia, que vai deixar o paciente mais ativo, que vai fazer ele passar melhor pelo tratamento. É um bom treinamento realmente bem orientado. Porque o levezinho não vai mudar. Vocês trouxeram informações importantes aí sobre a prevenção, né, estatisticamente falando. Agora, há também comprovação de que o exercício físico, a atividade regular, ela contribui para evitar um retorno do câncer para essa paciente? Com certeza. Os dados também mais recentes têm apontado que você tem reduções de recorrência também do câncer. Eles são ainda dados observacionais, mas o Colégio Americano já vai falar que são dados relativamente fortes. A gente ainda precisa de mais estudos que a gente chama de prospectivos, né, porque eles são mais fortes para demonstrar algo para a gente. Mas com o que a gente tem de evidência hoje, até recentemente no Congresso Europeu, né? Teve uma apresentação no Congresso Europeu mostrando o quanto que o treinamento, e aí realmente era também, né, era sistematizado, né? Em alta intensidade. Em alta intensidade, aliás. Não era o leve, tinha que ser em alta intensidade, diminuiu o risco de recorrência de um câncer de mama. Então, a mulher que tratou o câncer, normalmente em mama a gente tem alguns tratamentos que são muito longos de terapia endócrina, que são bloqueadores hormonais, então tem bastante consequências metabólicas junto. De aceleração ou mesmo indução de menopausa. Então, especialmente em mama, você mostrar que o treinamento de alta intensidade, como foi mostrado, diminui o risco de recorrência. Né? E aí é aquilo, é um treinamento por muito tempo, é todo o tempo de acompanhamento, que podem chegar a 10 anos, às vezes, de tratamento. É muito importante saber isso, né? Assim, a gente tem que incorporar realmente a atividade física no nosso dia a dia, isso tem que fazer parte. Agora, eu imagino que haja, assim, uma preocupação, porque a mulher fica um pouco mais fragilizada ao longo do tratamento, como você disse, tem todos os efeitos colaterais do tratamento. Muitas vezes num câncer que vem depois de uma metástase, né? Tem que ter algum cuidado específico também para não fragilizar essa paciente, ou ainda assim é recomendado o exercício um pouco mais forte, digamos assim? Que tem realmente uma conversa bem com a equipe, né? Então, pacientes, né, mulheres que têm uma doença um pouco mais avançada, dependendo do local da doença, vai ter alguns cuidados a mais. A gente tem junto sempre, eventualmente quando tem alguma alteração musculoesquelética ou óssea, aí realmente tem toda uma avaliação ortopédica, né, do oncologista ortopédico, e aí já tem dentro da avaliação dele o que é o limite, o que pode, o que não pode. Normalmente quando a paciente pergunta, a gente fala, não, vamos incluir o colega da ortopedia, ele vai dizer, não, você pode, eu gosto de spinning, spinning pode, esse movimento não pode, ou esse esforço não pode. Então, assim, dependendo de uma doença um pouco mais avançada, tem alguns cuidados, mas realmente são cuidados que são possíveis serem organizados, não é algo que seja impeditivo. Com certeza. Além da metástase óssea, talvez metástase cerebral também a gente pode pensar em mudanças cognitivas. Então, talvez a paciente pode, em alguns casos, não entender muito bem o que tem como vai realizar o exercício, dependendo da área que for afetada, ou alguma área afetada pode alterar o equilíbrio, então daí tem um cuidado maior com essa paciente também. Mas, em geral, a gente sempre parte da premissa de que seriam coisas também, ou seriam alterações também que modulariam a prática de atividade física para uma pessoa sem câncer, né? Então, se a pessoa tem uma restrição óssea, ela vai ter uma restrição ou vai ter uma alteração da sua proposta de protocolo de exercício. Se ela tem uma restrição cognitiva, de equilíbrio, etc., também, né? O que acaba acontecendo é que para pacientes com câncer isso pode ser mais comum quando a metástase está instaurada. Trata-se de uma adequação apenas ali às necessidades individuais, exatamente. Né? Agora é importante a gente reforçar também o benefício para o sistema imunológico, né, da atividade física. Essa é uma área que nós estamos envolvidos, né, o Guilherme como educador físico mais ainda, porque a percepção que a gente tem, isso já tem, né, claro, dados iniciais, mostrando muito quanto realmente a atividade física melhora a imunidade, né. De maneira até observacional, a gente vê muito isso, né? O paciente que está muito ativo, que está muito disposto, que está fazendo atividade física, a gente vê os controles de hemograma são diferentes mesmo. E a gente está forçando, né, algumas avaliações mais importantes e pesquisas, tentando entender mesmo como que o ambiente em volta do tumor, né? Lembra que o tumor é algo que não era previsto de estar lá, né, no organismo. Então, fisiologicamente, já existe toda uma mobilização do nosso sistema imune,
na grande maioria dos tumores, para que reconheça que aquela célula não pertence, né? E aí o que a gente vem tentando ver, vou pedir para o Guilherme explicar mais ainda, é o quanto que talvez a atividade física module melhor ainda essa resposta imune, né, do nosso organismo mesmo, né? De entender que aquela célula ela não deveria estar lá. Exato, isso é muito interessante, porque essas células tumorais, elas são bastante inteligentes, assim, bem entre aspas, mas elas conseguem escapar esses mecanismos que deveriam matar essas células, porque elas não deveriam estar ali, né? E elas escapam, e por escapar elas sobrevivem para sempre, por isso que elas crescem e não são legais para o nosso corpo. O que parece que os dados nos mostram, principalmente ainda dados pré-clínicos, a gente está avançando com isso, inclusive com os estudos do nosso grupo olhando para os tumores de pacientes, mas os dados em animais até agora nos mostram, é que você consegue aumentar o quanto dessas células imunes vai infiltrar nesse tumor, né? Tornar o tumor mais quente, como na prática a gente costuma falar. Ou seja, parece que com a prática de exercícios, e aí parece que a frequência é algo bastante importante, porque a cada sessão é como se você desse uma pílula de exercício para aquela paciente, você teria essa infiltração acontecendo de maneira mais elevada, e uma vez que essa infiltração imune mais elevada acontece, esse combate ao tumor se torna mais eficiente, efetivo, inclusive, né? em combinação com as drogas, né? Sim, então, uma vez existem combinações de imunoterapia e a gente consegue que a imunoterapia seja muito boa quanto mais o linfócito já estiver ativado atrás do tumor, vendo que ele não faz parte, Sim, sabe? Quer dizer, você está dando aquela forcinha para o corpo ajudar ali no tratamento, né? Exatamente. Parece que quando você pratica exercício, os nossos músculos, o nosso tecido adiposo, os outros tecidos do nosso corpo produzem uma série de moléculas que conseguem cair na nossa corrente sanguínea e correr até lá o tumor de mama e lá controlar esse ambiente para permitir que o tumor ou cresça menos ou diminua, enfim, de alguma forma tenha um efeito, esse exercício tem um efeito antitumoral e benéfico para a paciente. E os relatos de quanto isso ameniza também os efeitos colaterais são diversos, doutora? São muito interessantes, porque a questão da fadiga é uma das coisas mais complicadas, né, durante o tratamento. E eu costumo usar muito a expressão do paciente que a fadiga ela pode virar uma bola de neve, né? E se a gente não fazer algum mecanismo realmente parar ela, e aí precisa fazer atividade física, ela vai ganhando uma proporção e o paciente não consegue sair daquele processo, né? E aí o do começo é complexo, especialmente quem não tinha tanto hábito, né, rotina de atividade física, eu explicar para o paciente que ela vai estar menos cansada porque ela vai fazer atividade física, no começo parece uma incongruência, né? E aí com o tempo as pacientes, né, a grande maioria a gente tem conseguido uma adesão muito grande, elas começam a atividade física e aí elas chegam no consultório falando, então, eu faço atividade para não ter dor, eu faço atividade para não ter fadiga, quando eu fiquei parada eu voltei a sentir dor, eu voltei a sentir cansaço, às vezes tem uma questão do tratamento que é muito uma rigidez de articulação, de iniciar o movimento, e é uma frase muito bonita, né, que para nós é muito recompensadora, que falou, não, eu faço porque com isso eu estou melhor, eu me sinto melhor. E existe um aspecto também bastante interessante, porque quando você começa a pensar no exercício com as pacientes, você pensa bastante nesse aspecto fisiológico, relacionado com o músculo, relacionado com ela estar bem para caminhar, para realizar as atividades de vida diária. Mas também elas relatam muito um efeito muito psicológico da atividade física, seja ela feita ela com ela mesma, seja ela feita em grupos, né? Geralmente elas praticam em grupos entre elas. E muitos dos primeiros relatos são, nossa, eu tô me sentindo mais segura, ou eu lembro muito de um relato de uma paciente falando, eu percebi que eu posso. Principalmente quando ela conseguia realizar um exercício de alta intensidade, uma paciente obesa, uma paciente com uma série de dificuldades assim na vida como um todo, uma fragilidade muito grande. A frase dela foi, eu percebi que eu podia passar por isso, a partir desse treinamento, porque hoje a gente trata essa paciente, tenta inserir essa rotina desde o momento que ela recebe o diagnóstico, então antes mesmo do tratamento se iniciar. Então, como essa paciente começou nesse período, ela teve essa preparação para falar, nossa, olha, eu tô mais forte, eu tô me sentindo melhor, mas mais do que isso, eu posso. Isso aumenta o ânimo até para enfrentar os outros desafios do tratamento, exatamente, né? É um treinamento e um empoderamento mesmo, porque realmente a gente conseguir deixar não só aquela coisa combater, como você falou, o físico, né? Mas tem todo um aspecto que possibilita a paciente entender que aquela limitação que vai estar acontecendo, não tem como, né? Algumas limitações do tratamento, elas conseguem ser amenizadas
pela atividade física e pela maneira como a atividade física consegue regular mesmo o humor do cérebro, né, a disposição, o enfrentamento mesmo. E aí o papel também do educador físico, né, para ir adequando essas atividades, ajustando, se necessário, reduzindo ou aumentando a intensidade do Sempre treino. aumentando. Sempre aumentando. Sempre aí aumentando. A prescrição é essa, a gente já entendeu, né? Com certeza. O trabalho do profissional de educação física, ele começa desde antes de tudo, assim, a gente costuma pensar na prescrição, mas existe um primeiro trabalho que é o convencimento, que ele vem lá, geralmente, né, ele é muito trabalho do oncologista, do mastologista, que tá bem à frente, é o primeiro contato câncer dessa paciente, né, e tem uma palavra muito forte, porque, né, a paciente associa muito o tratamento ao médico, à equipe de oncologistas, e quando isso vem dali, isso é muito importante. Só que daí vem pra gente. Né? E aí, nesse momento, é importante a gente convencer, porque, como a gente diz na área, né, o exercício bom é aquele que a pessoa faz. Às vezes você prescreve a mesma coisa para os tratamentos, né? Às vezes você prescreve a melhor droga, enfim, a gente prescreve o melhor protocolo de exercício, mas a paciente não consegue, ela não tem acesso a uma academia, por exemplo. E aí você vai realizando os ajustes. Então, ele começa desde o convencimento para a aderência aumentar, até de fato uma avaliação muito bem feita, porque a partir dessa avaliação você vai conhecer aquele máximo que vai permitir o exercício ser realizado na maior intensidade possível de maneira segura, até a prescrição em si. Então tá lá na academia ou no espaço que for para prescrever, para estar acompanhando e regulando esse exercício, até o pós-exercício, porque a gente tem que também pensar que essa paciente em algum momento, ela não vai estar com a gente o tempo todo, e o ideal é que ela consiga ser autônoma, que ela consiga pensar no mínimo, no básico do exercício, por si só, que ela consiga pensar, não, eu consigo fazer uma corrida num parque por mim, eu entendo como eu consigo fazer, eu entendo como eu consigo fazer um agachamento, etc., por mim mesmo. E daí ela se tornando autônoma, isso empodera ela muito nessa perspectiva de saúde dela no combate ao câncer e ao pós-câncer, se é que a gente pode pensar dessa maneira. Com certeza, no pós-câncer, né, a paciente, ela passou por um processo que ela se viu capaz, né, de treinamento, se viu mais disposta, né, e aí ela está presente para manter, né, para ter todo um segmento, né, para uma manutenção, para a vida. E eu vejo também isso, de estar mais disposta para, como você falou, eventos sociais, né, de falar, não, mas eu estava bem, então eu fui caminhar no parque, eu fui levar meus filhos, eu fui andar de bicicleta, né, tem todo um social também que a paciente se sente muito mais segura. E o que eu acho que, como provavelmente também muitos profissionais de educação física vão assistir, eu acho que é muito importante frisar que toda essa prática, ela tem que partir necessariamente do que a gente tem de melhor evidência na literatura. Existe, claro, sempre uma experiência clínica muito grande, né? Cada paciente é uma paciente específica, mas a gente precisa partir das melhores evidências. A área está crescendo e está avançando muito com relação a isso, e a gente tem que aproveitar esse momento para tanto produzir melhores evidências, mas também pegar essas evidências. Então o profissional precisa estar constantemente estudando, discutindo com a equipe multidisciplinar, com os oncologistas, com os médicos, enfim, com toda a equipe, para poder entregar o treinamento que vai ter a maior possibilidade de melhorar a vida daquela paciente. Bom, argumentos não faltam aqui, vocês já trouxeram todas as informações, mas se vocês pudessem falar agora aqui para a gente concluir com essas mulheres que estão em tratamento contra o câncer, estão com receio de começar uma jornada de atividade física, o que vocês poderiam dizer para elas? Eu diria assim, escolha algo que seja possível, pelo menos inicialmente. Então, começar é sempre difícil, mas tem que se escolher iniciar. Né? Então, escolher inicial é muito importante. Eu sei que o iniciar, às vezes, pode ser só realmente o aeróbico, a caminhada. Né? Então, se for possível, só possível começar assim, comece. Né? E vá buscando ajuda e bons profissionais para evoluir mais ainda. Porque quem começa, quem passa do aeróbico para musculação, né, para aumentar a intensidade, a gente só vê benefício. É um caminho assim que só vai melhorando. Então, primeiro comece, mantenha e vai evoluindo cada vez mais como uma equipe. Hoje em dia, como o Guilherme comentou, com tanta ciência, com tanta informação e possibilidades sendo colocadas. Com certeza. Às vezes a paciente não começa porque ela vê os muitos passos que ela vai ter que dar quando ela estiver correndo. E ela deixa de dar o primeiro. Né? Então, eu diria, dê o primeiro passo. A partir do primeiro, os outros vão vir por consequência. Isso com certeza vai acontecer. E nesse papel de procurar, né, um profissional que seja competente, que seja bastante informado, procure também alguém que te passe confiança. Né? Às vezes você tem mais intimidade com uma pessoa do que com outra. Isso é natural de qualquer processo. Né? Então, se você tem uma insegurança, se alguma insegurança aparece, seja pela prática em si, de não se sentir à vontade, nossa, isso vai me fazer mal, isso
isso vai me fazer bem, procure uma pessoa com quem você se sente bem, mas claro, que tenha conhecimento bastante para garantir que esse protocolo de exercícios vai ser seguro e também vai ser efetivo para, de novo, fazer com que você viva mais, mas também viva muito melhor a partir dessa prática. Nossa, gente, muito obrigada. Quanta informação importante para a gente entender que exercício físico ajuda a prevenir o câncer, ajuda no tratamento, ajuda a reduzir os efeitos colaterais. Então, vamos lá, né? Vamos seguir aí lutando e fazendo atividade, se mexendo, movimentando o corpo, né? Doutora Suzana, obrigada por todas as informações e detalhes. Obrigada aqui. A vocês e esse espaço do Vera por possibilitar a gente disseminar uma informação que é tão relevante que realmente a gente tem certeza vai mudando vidas. Vai sim. Guilherme, obrigada pela sua contribuição também. Eu que agradeço realmente o espaço do Vera. Esses espaços, eles são muito importantes para toda a equipe aprender mais, mas também para essa informação chegar até as pacientes e fazer com que elas fiquem mais tranquilas de realizar essa prática que é importante para elas. Então, obrigado. Com certeza. E chega ao fim mais um VeraCast. Eu quero agradecer a todos que acompanharam o episódio de hoje e até terça-feira que vem, às 8 da noite, a gente tem um novo encontro. Aí a gente falou tanto aqui da importância da atividade física, não vamos esquecer da Corrida Veracruz, que acontece no dia 13 de outubro. Faça a sua inscrição.